Olá, bem-vindo ao canal Dr. Joule. Eu não sou o Dr. Joule, porém estou aqui para falar de física e outras coisas. Este é o primeiro vídeo de uma série abordando os conceitos físicos dos livros do brasileiro Richard Moisés, que é aí professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Ciências desde 1961. Sua série de livros é chamada aí de Curso de Física Básica, onde temos um total de 4 livros, desde a mecânica newtoniana até a física moderna. Nosso principal objetivo aqui, durante nossa série de vídeos, é fazer uma espécie de tradução dos conceitos de física, de cada módulo ou capítulo abordado. Portanto, não pretendo trazer resoluções aí de exercícios. Mas, antes de começar esse vídeo, vou lhes apresentar um produto que vai auxiliar a nossa jornada. Se você pretende aprender física, além de muita disciplina e disposição, é importante observar 3 fatores. O primeiro, interpretação. O segundo, raciocínio matemático. E o terceiro, abstração. Esse tripé é essencial para que haja sucesso na nossa trajetória. Por isso, eu vou lhes apresentar o mapa da física, onde você pode encontrar todos os conceitos da física de forma rápida e fácil, como um dicionário, né? E lembrando aí que como um dicionário, né, um dicionário da física, esse conteúdo é para auxiliar, não para você aprender física. Então, você que pretende fazer o Enem, corre lá, aproveita esse produto que é fenomenal. Eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Valeu! Depois aí da palavrinha dos nossos patrocinadores, vamos voltar aqui para a nossa proposta. O primeiro livro abordado será o Curso de Física Básica Mecânica. E como é uma introdução, vamos conversar sobre para que serve a física. Então, de acordo com o livro, nós partimos aqui do que é a física. E de acordo com Moisés, física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos em seus aspectos mais gerais, analisando suas reações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte das suas consequências. Então, a tradução literal seria: a física é uma ferramenta humana que tenta traduzir a realidade. Então, sabendo mais ou menos aí o que é a física, né? Para que serve a física? A física estuda os fenômenos naturais relacionados com a mecânica, termologia, acústica, óptica, né, eletricidade e física moderna. É a responsável por nos levar ao estudo dos fenômenos naturais, e essa é a motivação mais básica da ciência: sempre entender o mundo. É a mesma curiosidade que leva um menino a desmontar um relógio para saber como funciona. Então, de que são feitas as coisas? Como e por que se movem os corpos? Qual é a natureza da luz? Qual é a natureza da eletricidade e do magnetismo? Qual é a origem do universo? Estas são algumas das grandes questões que têm sido abordadas pelos físicos. Nós podemos entrar agora na questão: como a física se relaciona, em que áreas a física se relaciona. As mais óbvias são química, biologia e matemática. Na química, como exemplo, a exemplificação aí das estruturas atômicas fornecida, na verdade, pela física quântica. A química aí pode ser considerada um ramo da física, mas antes que algum químico se exalte, a física só forneceu a exemplificação das ligações químicas, estruturas e as propriedades das moléculas, né? Na imensa maioria dos casos, os sistemas químicos são complexos demais para serem aí tratáveis por meio da física. Mesmo que utilizássemos supercomputadores, né, não seria possível. O que significa que os métodos específicos, né, engenhosos e elaborados aí pelos químicos são indispensáveis. Se a gente for olhar para a biologia, a questão é um pouco parecida, porém as leis físicas se encontram ainda em um estágio de desenvolvimento, né? Muitas das peculiaridades dos sistemas biológicos resultam de ser fruto de uma evolução, mas, né, a evolução da biologia é a chamada teoria darwiniana, ou teoria de Darwin da evolução, que é aí o fundamental na biologia. Esse fator não é usual, né, ou não é usado aí na física. Os físicos não consideram o sistema darwiniano ou a evolução darwiniana na hora de fazer os cálculos, né? Pois aí, vocês podem lembrar de que, por exemplo, o Big Bang, né, é uma evolução do universo a partir de uma origem ou a partir de um ponto, mas não tem nada a ver com a evolução darwiniana. O Big Bang é uma coisa
e a evolução de Darwin é outra coisa. São evoluções? São, mas é diferente. Funciona de forma diferente. Então, a biologia é parecida com a química nessa situação, porém a gente ainda não tem uma lei física bem constituída sobre a lei fundamental da biologia, como teria na química. Então, por fim, aqui a gente chega na matemática. A física aí deve grande parte do seu sucesso como modelo de ciência natural ao fato de que sua formulação utiliza uma linguagem que é ao mesmo tempo uma ferramenta muito poderosa, tá? Chamada de matemática. Aí, como dito por Galileu, a ciência está escrita em um grande livro colocado sempre diante dos nossos olhos, né? O universo. Porém, não podemos lê-lo sem aprender a linguagem e entender os símbolos e termos dos quais está escrito. Então, para a gente conseguir ler o grande livro chamado Universo, a gente tem que aprender matemática, não tem jeito. É importante compreender a relação fundamental de física e matemática, pois, como dito aí por Russell, né, a matemática é a ciência onde nunca se sabe do que se está falando, nem se o que está dizendo é verdade. Tá? Porque a matemática é uma ferramenta, não se testa a matemática como se testa a física. Para exemplificar, entenda que na matemática tudo está escrito em axiomas, né? Mas a questão de validar esses axiomas no mundo real não se aplica, eles não é do interesse da matemática. Por exemplo, de acordo com os axiomas, né, escolhidos, obtém-se geometria euclidiana ou uma das geometrias não euclidianas. Certo? Porém, se perguntarmos do ponto de vista matemático qual é a verdadeira geometria, ou então assim, qual é a geometria da vida, a geometria real, qual é a geometria que descreve a realidade? Essa pergunta não faz nenhum sentido para a matemática, né? Assim, para quem não entende o que seria, né, geometria euclidiana ou geometrias não euclidianas, eu estou falando de, vou dar um exemplo bem superficial, coordenadas, tá? Coordenadas euclidianas, x e y. Aí a gente vai ter coordenadas polares, raio e ângulo, né? Aí um descreve o espaço como sendo um quadrado, então um palco reto, e o outro descreve o espaço como sendo uma esfera, tá? Aí, se você estender isso para o universo ele é plano ou ele é esférico? Para matemática, essa pergunta não faz sentido. Ele não precisa saber disso. Já na física, como uma ciência natural, essa pergunta faz total sentido. Pois, qual é a geometria do mundo real? Né? E a experiência aí dos físicos mostra, né, ou aparece desvios na geometria euclidiana. Então, provavelmente, a geometria do mundo real não é essa, não é euclidiana. Então, para encerrarmos essa introdução ao livro de mecânica de Moisés, né, eu vou encerrar nosso vídeo com a seguinte frase do Albert Einstein: o que a natureza tem de mais incompreensível é o fato de ser compreensível. Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e espero que tenham gostado.